Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Tema, meus amigos, chegou o momento. Queda do Império Romano, invasões germânicas. Bora lá, embarque nessa aventura, aperte o cinto. Eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Identificar as principais características das invasões germânicas. Apontar o fim do Império Romano, nossa senhora, do Ocidente, gente, com a invasão de Odoacro e Érulos em 476. Para! Ô, professor, como assim Império Romano do Ocidente? Uma das tentativas de Teodósio, em 395 d.C., para resolver ou tentar solucionar a crise romana, que eram vários aspectos, inclusive, foi dividir o Império Romano ao meio. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. Hoje, atual Turquia, atual Istambul, né? Capital da Turquia, inclusive. Vamos lá, invasões germânicas ou invasões dos povos bárbaros. O que você sabe sobre esse assunto? Ah, professor, esses caras bárbaros aí não eram os romanos que chamavam eles assim de forma pejorativa? O que é pejorativo aí, professor? Uma forma negativa, para desvalorizar o cara, né? Dizer que o cara era tribal, né? Você é um povo bárbaro, cara atrasado, não tem construções que nem nós, não conhece governo, não tem corrupção, não tem sistema de cidades, não tem coliseu, não tem um exército organizado que nem nós, com máquinas de guerra e tudo mais. Não fala o latim, não tem os costumes, os usos e costumes e cultura dos romanos. Tudo bem, mas são esses povos aqui que vão dar fim ao Império Romano do Ocidente. Me ajude aí, agora vocês vão ser historiadores desta aula. Galerinha do sexto ano, o que você vê nessa imagem? Sabe me dizer que assunto se refere? Saberia dizer a que se refere essa imagem? Galerinha, vocês sendo os historiadores, o que vocês observam nessa imagem? Ah, professor, tá meio bagunçado, não sei, parece que os caras estão levando a estátua ali, olha lá. Ô, tem uns barcos diferentes ali, os caras estão colocando umas pratas, um negócio de ouro ali, professor. Muito bem observado. Mas, professor, parece que os caras estão em Roma, olha lá aquele templo lá, ó. Parece aquele panteão lá, não parece, professor? Muito bem. E esses guerreiros aí, são romanos? Ah, professor, não parece não, hein? Essa asinha aí na orelha, tá parecendo mais o Thor, professor? Muito bem observado. Vamos observar como as ondas migratórias, as invasões germânicas ocorreram no Império Romano. A pintura representa a invasão e saque dos vândalos na cidade de Roma no ano 455. E a origem do termo vandalismo hoje vem por causa do povo vândalo. Era o mais violento, o mais agressivo. E eles, inclusive, fizeram saques em Roma. A crise romana traz uma espécie de instabilidade e vulnerabilidade. Nossa, estou falando difícil hoje. Para o Império Romano. Ou melhor, fragilidade. Facilitando o acesso às invasões desses povos bárbaros, o Império Romano, sem ter condições de manter um exército que desse segurança e proteção, assistiu de uma forma cruel a essas invasões, saques, ataques, roubos, mortes. E está mostrando indícios que está para cair. 455. Essa aqui foi o ataque dos vândalos. Não foi a única. Houve outras. E em 476 d.C. foi a última. Com Odoacro, o líder dos Érulos, reuniu com os vândalos lá. Vamos com tudo, vamos. E passaram um rolo compressor. E agora aqui acabou. Quem que é o imperador desse negócio aqui? Sou eu. Ah, não é mais não. Agora vai virar um monte de reinos germânicos, de povos bárbaros que vão dominar isso aqui. Você já percebeu que quando usamos as expressões bárbaro ou vândalo, são pejorativas, ou seja, sentido negativo, desagradável, desfavorável a alguém. Olha essa imagem, essa pintura, é uma representação. É o rei visigodo Alarico entrando na cidade de Atenas, porque fazia parte, inclusive, do Império Romano, né, gente? Ilustração de 1920.
pela brutalidade e violência dos guerreiros, vândalo passou a ser sinônimo de destruição. Após o século III d.C., a crise romana fragilizou as fronteiras, favorecendo o início de uma onda de invasões germânicas no Império Romano do Ocidente. Aqui vocês têm uma representação, uma pintura, representando como teria sido a invasão do rei vândalo Genserico, quando invadiu Roma e saqueou a cidade, levando vários objetos, olha eles destruindo a cidade, matando pessoas, inclusive, e roubando a cidade de Roma. A crise romana tem várias explicações, mas uma delas, inclusive, é a própria ganância dos romanos. O Império Romano é muito grande. Manter isso, proteger todas as fronteiras, custa muito caro. A diminuição das guerras também foi um dos motivos. Também tem questões culturais também envolvidas. O próprio cristianismo diminui as ideias de valores guerreiros dos romanos, quando diz, ou melhor, aquela famosa frase bíblica, se alguém bater a tua face, dê a outra. É o inverso, é o oposto da principal ideia romana. A guerra, a conquista e a escravidão. Se diminuem as guerras de conquista, diminui a escravidão. Diminui a principal mão de obra utilizada para a agricultura, para a produção de alimentos, para a economia. E manter um exército e ainda por cima manter um grupo de plebeus, né, doando trigo, custava muito caro para o Império Romano. Pão e circo, distribuir alegria, festa para a galera no Coliseu e jogar pão para a galera comer. Custava caro para manter o povo sob o domínio do Império Romano. Resultado, não deu outro. Copie seu caderno e responda, por que a palavra vândalo passou a significar destruição? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto. Voltei! Bora lá corrigir esta junto conosco. Vândalos eram um dos povos germânicos. Pela brutalidade e violência dos guerreiros, vândalo passou a ser sinônimo de destruição. Eles invadiram e saquearam Roma no ano de 455 d.C. Romanos e germanos. Aí tem o amor e ódio, né? Porque desde que apareceram os germanos e as documentações, as fontes históricas romanas, citam em 200 a.C. os primeiros contatos, né? E a rivalidade muito grande, estão na fronteira, aquela história, né? Não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele. Os romanos autorizaram muitos desses povos a migrar, inclusive, para dentro do império, para trabalhar no exército das fronteiras. Isso, inclusive, diz que prejudicou um pouco a qualidade do exército romano, porque esses caras romanos não deixaram de ser germanos. Quando tinham verdadeiros germanos, né? Quando apareciam outros povos germânicos ou outros povos estrangeiros invadindo a fronteira, os caras erguiam a mão e falavam, pode entrar, eu não tenho nada a ver com essa história não. Fica à vontade. Diz que isso fragilizou as fronteiras, inclusive, e se explica também a queda do Império Romano. Mas assim, é uma das maneiras que os romanos encontraram também para tentar solucionar a falta de soldados. O preço, o custo de manter um soldado profissional, né, o salário era muito caro. Então, pega o cara ali da fronteira, o germano, bota ele dizendo que ele era um federado, um soldado germânico que lutaria a favor de Roma. E para o germano que está de boa lá, como diz o outro, opa, sou guerreiro, estou aqui, vou ganhar algum benefício, tá bom. Mas na hora do vamos ver, não rolava um comitatus com o Império Romano, não. O que é isso, professor? Agora você me pegou. Comitatus era aquela fidelidade e lealdade, né? Do guerreiro germano com seus soldados. Mas já nesses guerreiros federados com o Império Romano, não rolava muita fidelidade, não.
E o Armínio mostrou isso na Batalha de Teutoburgo. A entrada dos germanos pelo Império Romano foi lenta e gradual. Germânicos atuaram como soldados, o Roberto comentou sobre eles, né? Chamados inclusive de federados. Aqui vocês observam o escudo deles meio retangular, diferente do escudo romano, que era bem mais circular, diferente do escudo dos soldados romanos, que era bem mais retangular, um troço bem grandão assim, né? E os dos soldados federados, desses soldados germânicos que lutavam dentro do exército romano, eram mais circulares. Isso mostra, através dessas fontes históricas, que teve bárbaros, ou melhor, germanos, que lutaram dentro do exército romano, ok? Principalmente a partir do século III. Observamos regimentos inteiros formados por germanos. Coluna de Trajano, mostrando a infantaria auxiliar, pode ser distinguido pelo escudo oval, chamado clípio, em contraste com o escudo retangular dos legionários. Esses germanos eram chamados pelos romanos de federados, e em troca de serviço militar, recebiam terras para trabalhar com a agricultura. O senhor Roberto comentou sobre isso também. Outras formas de contato se davam por meio de casamento e pelo comércio. Casamento? Um romano com um germano? Claro, é possível. Não tem uma lei proibindo lá na fronteira, você não pode. Aliás, diga-se de passagem, este germano que vai estar no exército romano tinha uma espécie de cidadania romana, né? Porque ele está no exército, pô, mas não plena. Não dava poderes de voto, não dava poderes políticos, apenas de soldado. Mas para o germano que está ali, como diz o outro, se vem algum benefício, se vem algumas terras em benefícios dessa batalha, tá bom, tá ótimo. Aqui vocês têm uma representação de uma aldeia germânica baseada na coluna de Trajano. Palmertiena é de 1850, gente. Galerinha do sexto ano, durante os séculos de contato, ocorreram inúmeras trocas culturais e os germanos assimilaram costumes, valores e técnicas de construção civil dos romanos. Muitos deles se converteram ao cristianismo. Muitos povos germânicos se converteram ao cristianismo. Aliás, o primeiro rei dos francos, chamado Clovis, se converteu, ou pelo menos politicamente, aceitou o cristianismo como uma religião do reino franco, logo após a queda do Império Romano do Ocidente. Eu jogo mais ainda. O bacana é falar o seguinte, então, professor, eu já sei, os germanos chegaram a dominar Roma e acabou com Roma? Pelo contrário, os germanos se romanizaram, os romanos se germanizaram, e vamos falar que houve uma dinâmica, uma nova sociedade, misturando a cultura romana com a cultura germânica, com o cristianismo que já era dos romanos, como religião oficial, depois de 380 depois de Cristo, né? Com também a cultura e dos germânicos. Professor, mas eles acreditavam em vários deuses também e abandonaram seus deuses, começaram a seguir o cristianismo? Olha, de certa maneira, em alguns lugares sim, em alguns lugares não, continuaram cultuando, e em outros lugares misturaram inclusive a religião. Como isso, professor? Eu lanço esse desafio para vocês. Já ouviram falar, ou melhor, me respondem essa, é o enigma dessa aula. Uau! Momento enigma. Como que uma árvore de Natal, tá? Um pinheiro de Natal dizendo, uma árvore de uma região fria está fazendo na cidade onde Jesus Cristo nasceu. Para começo de conversa, Belém, na Judéia, região extremamente quente, Oriente Médio, não tem pinheiros. Como que um pinheiro foi aparecer na manjedoura de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro? Aliás, a própria data, 25 de dezembro, está relacionado também a um evento, né, de uma cultura pagã viking, inclusive. A resposta é fácil. Assimilação, mistura das duas culturas. O pinheiro era um deus pagão. Como assim, professor? Exatamente. Primeiro a igreja tenta proibir, não pode cultuar esse deus do pinheiro aí na cidade, dentro da casa. E a galera continua. Aí vem para a segunda estratégia, qual que é? Assimila, mistura. Tá, então já que os caras não querem parar de rezar o pinheiro dentro de casa, pega o pinheiro e coloca num evento histórico, principalmente um dos mais importantes do cristianismo, que é o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, que não tinha uma data correta, que não tinha uma data certeza, e foi escolhido 25 de dezembro por causa das festas de solstícios dos nórdicos. Olha que bacana, a mistura das duas culturas. Então, está explicado agora, professor, por
que um pinheiro, uma árvore do frio, está fazendo na manjedoura no Oriente Médio, em Belém, da Judéia. Muitos deles se converteram ao cristianismo. Vocês têm aqui uma imagem de uma réplica do capacete Sutton Hoo. O original pode ter pertencido ao rei anglo-saxão Harold Walden. Ele propagou o cristianismo na Grã-Bretanha, mesmo após a retirada dos romanos na região. Olha lá, um guerreiro bárbaro, germânico, anglo-saxão, propagou o cristianismo na Grã-Bretanha. Isso é uma mistura de culturas. Os germanos, por sua vez, influenciaram a cultura material, a linguagem, por meio de termos, expressões de suas línguas maternas, técnicas apuradas de trabalho em metal. Observe essa joia. É um par de broche. Primeiro, o formato dela é águia. Quem não lembra aí, para se recordar, a águia é o maior símbolo do exército romano. Só que ela está com uma técnica de arte ostrogoda, feita com vitrais, que é de origem germânica. Olhe que impressionante, um par de broches com uma construção de técnica germânica, ostrogoda, só que com o maior símbolo de Roma, a águia. Isso é incrível, gente. Suas joias e armas eram muito admiradas no mundo romano. Depois de longo tempo de contato entre esses povos, romanos nem germanos eram mais os mesmos. Vamos lá, copie seu caderno e responda como se deu o contato entre romanos e germanos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Bora lá com o Giesta, junto conosco. Ah, eu sei que vocês estão de cara do Pinheiro. É, meus amigos. Agora tá explicado, né? Pinheiro e manjedoura. Desde os primeiros tempos do Império Romano, o contato entre germanos e romanos foram frequentes e, muitas vezes, pacífico. Entre os séculos I e IV, os germanos foram entrando no Império Romano de diversas formas. Na função de soldados, como agricultores, com o comércio, ou no Pinheiro de Natal. Não, mentira. Não, ou com o comércio. Parei. Mas que foi legal, né? E aí, avanço dos hunos na região da Ásia Central para a região da Germânica. Então é o seguinte, no século IV, galerinha do sexto ano, começa uma invasão de um outro povo estrangeiro invadindo a Germânica, e esses povos germânicos acabam se obrigando a saírem em busca de proteção. É isso mesmo. Um povo germânico precisam virem para o Império Romano em busca de proteção para se proteger de outro grupo, de outro povo da Ásia, né? No caso, os hunos. Inclusive tem Átila, um dos maiores líderes, né, guerreiros dos hunos, que fez esse percurso forçando os germânicos a invadir o Império Romano em busca de proteção. Olha que curiosidade. Em cerca de 405, vários grupos liderados pelos vândalos, suevos, alanos, cruzaram o rio Reno. Anos depois, em 410, os germanos saquearam Roma e partiram levando levando ouro, pedras preciosas e tapetes. Diz as lendas da história, né? Que é o seguinte, os vândalos, tá? Não é qualquer povo não, chegaram na entrada da Via Ápia, no portal de Roma, ficaram 3 dias com as lanças, esperando o temido exército romano. Olha que se os caras respeitaram no início até Roma, né? 3 dias esperando, olharam, disse que não apareceu ninguém, pare com isso, os caras estão desprotegidos, não tem exército coisa nenhuma. Imagine o tamanho da fragilidade que estava o Império Romano em 455. Os vândalos entraram, saquearam, fizeram a festa, quando foram fugir, olharam para trás e falaram, mas cadê o exército, gente? Não, vamos voltar lá. Saquearam 3 vezes a cidade. Acredite se quiser. Pensa,
Tamanho da violência e a brutalidade que deve ter sido, e os horrores e o susto dos romanos em ver aquele grupo de guerreiros invadindo para roubar Roma. Aqui vocês têm então uma visão de mapa, né? Já depois de 395 depois de Cristo. Como é que você sabe, professor? Porque já está dividido o Império Romano. Ó. Aqui, ó, Império Romano do Oriente e com capital em Constantinopla, né? Também chamado de Bizâncio, e o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, com Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Olha os vândalos, o estrago que os caras fazem. Saem daqui, passa pela Espanha, chegaram em Cartago, e olha só, espalharam os ataques, né? E os visigodos, os godos em vermelho, né? Passaram mais para essa região. Os hunos, olha também o estrago que eles fazem. Olha, atacaram até o Império Romano do Oriente. Bom, aí chegou o último dia, né? Como diz o outro. Diz que chegou o Odoacro, né? Opa, quem que é o imperador aqui? Diz que o Augustiniano. Tinha que começar com o... Começou com Otávio Augusto, né? Em 27 a.C., primeiro imperador. Terminou com Augustiniano, quase. Né? Ou, melhor, Rômulo Augusto seria o último imperador de Roma, em 476, diz que ele ergueu a mão e disse, sou eu. Então, meu amigo, o senhor não é mais não. Nós vamos até te dar uma chance e você vai se exilar no local lá. Acabou nem, como diz o outro, nem poupando a vida do imperador. Mas que em 476, Odoacro e seus soldados invadem, seus guerreiros invadem Roma e vão partilhar, dividir Roma em vários reinos. Inclusive com esse mapa explicando as suas localidades. Os vândalos ficaram com Cartago, né? Os visigodos ficaram com a região que está mais em rosa aqui, e vários micro-reinos vão ser fundados. Aqui vocês têm um desenho representando, gente, o imperador de joelhos. Rômulo Augusto está aceitando abrir mão do seu trono para o guerreiro Odoacro, rei dos Érulos. O Odoacro está representado com esse escudo, esse capacete, né? De uma águia ali, lembrando até um pouquinho o Thor. 476, germanos conquistam Roma e puseram fim no Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Romano do Oriente, criado em 395 depois de Cristo, né? Quase 80 anos antes, pelo imperador Teodósio, vai durar ainda 1000 anos, até 1453. O Império Romano do Oriente, eles se auto-intitulavam, inclusive, descendentes dos romanos. E eles se chamavam, nós somos do Império Romano. Não é o fim do Império Romano, então, em 476. E sim do Ocidente, da Roma, da capital, da cidade de Roma. Mas o outro Império Romano, que vai ter uma outra história, uma outra organização, ainda vai durar quase 1000 anos, uma longa vida. Fim do Império Romano do Ocidente, surgimento de vários reinos germânicos, olha que bacana. Os vândalos, como o Roberto falou, né? Aqui em Cartago. O Odoacro dos Érulos dominaram a Itália. Os visigodos dominaram a região aqui mais próximo da França. Olha aqui os anglo-saxões, explicando por que o inglês surgiu na Inglaterra. Né? Os francos na região da França. Não, desculpe, não os visigodos, os francos, na verdade, né? Os alamanos, os burgúndios, na região mais norte, os saxões também, ó, na parte mais norte da Europa. Muito bacana, legal. Não queria estar lá nessa época, mas tá legal. Copiem seu caderno e responda. Como o grande Império Romano foi conquistado, Império Romano do Ocidente, conquistado pelos germanos. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, bora corrigir essa. A entrada dos germanos no Império Romano foi lenta e gradual. Em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. Mas ainda surgiu o Império Romano do Oriente, durando ainda mais 1000 anos. Estudamos como aconteceu o contato, a adaptação entre romanos e germanos. E em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. Galera do sexto ano, obrigado por essa aula. Até a próxima. Valeu!